Fala galera, muito obrigado por acessar meu conteúdo. Hoje eu vou tratar sobre um tema que muitas pessoas pedem para eu falar. Mas antes de eu começar a falar sobre, eu peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo aqui, porque me ajuda bastante. O tema de hoje vai ser um tema bem direcionado para aqueles que têm filhote em casa. Eu vou mostrar aqui para vocês os principais erros que vocês cometem, para vocês pararem. E se vocês não conseguirem lidar com os filhotes de vocês, eu peço que busquem ajuda, tanto a minha como de qualquer outro adestrador que consiga compreender o seu filhote. Então vamos lá. O primeiro erro é deixar o filhote livre pela casa inteira. Quando você faz isso, você atrapalha o desenvolvimento dele. Por quê? Ele não vai saber o local de higiene, não vai saber os limites que ele tem na casa. E se ele não tem limite desde filhote, quando ele crescer vai te dar muita dor de cabeça, porque ele não vai saber o que fazer e quando você tentar se comunicar não vai dar muito certo. Por exemplo, se ele tem liberdade na casa inteira, se ele defeca no quarto, defeca na sala, defeca na cozinha, para ele todos esses ambientes são locais de higiene, então você vai ter um pouco mais de dificuldade. O segundo erro é você não estabelecer um lugar para o filhote. Geralmente quando as pessoas adquirem, adotam ou compram um filhote, não determina o local onde ele deve ficar, um local de descanso dele, um local de alimentação. É simplesmente qualquer lugar da casa. No momento que você não determina um local para o seu filhotinho, ele não vai saber se virar depois de velho, entendeu? Ele vai ficar buscando vários recursos para ele e não vai ser muito funcional. Então é ideal você determinar o local que ele deve ficar, um local de descanso dele, um local de alimentação e um local de higiene. Eu recomendo para os meus clientes, quando eu vou atender, que quando adquirem um filhote, é estabelecer no máximo 2 cômodos da casa para ele. Realmente tem que ser limitado e conforme o tempo for passando, ele for ficando mais velho, a gente vai aumentando aquela questão de liberdade dele. Aí ele vai poder ter acesso ao quarto, acesso à sala, por exemplo, acesso à cozinha. Ou você determina o local onde ele deve ficar e depois vai dando mais liberdade para ele conforme o tempo for passando. O terceiro erro que muitas pessoas cometem, acho que todas as casas que eu já fui tinham esse tipo de problema, que é deixar o alimento à vontade. No momento que você deixa o alimento à vontade, você gera vários problemas para o seu cão. E o principal deles é fungos e bactérias. Se seu filhote for lá, não quis comer tudo, ele comeu um pouquinho, e umedeceu aquele alimento, pode proliferar bactérias e fungos, entre outros problemas, pode gerar pragas, por exemplo, se for um ambiente mais aberto, pode chegar rato, pode chegar barata, formiga, e não vai ser eficiente para o seu animal também, esse tipo de alimentação. Pode oxidar também, porque muito exposto ao ar livre, vai fazer com que o cachorro desdenhe também do alimento, então você tem que regrar a alimentação dele. Como é um filhote, quanto mais come, mais ele vai defecar. O que eu recomendo é sempre alimentar 2 vezes ao dia, até 3 vezes. Por quê? Se você alimenta ele num horário específico, você consegue controlar o momento onde ele vai beber mais água e em seguida vai conseguir limitar o espaço dele para poder fazer com que ele acerte as necessidades. Se você deixa o alimento exposto o dia inteiro, você não consegue perceber o horário que ele está comendo, a quantidade que ele está comendo, e obviamente ele vai defecar mais vezes e você não vai conseguir controlar. Aí vai ter mais um problema. O quarto erro é você brigar com o seu filhote quando ele erra as necessidades. No momento que você briga com o seu cão, quando ele defeca ou urina no local errado, que para você é errado, mas para ele não. No momento que você briga com ele, você faz com que ele associe a necessidade fisiológica dele como algo negativo. Ou seja, isso não pode ocorrer. Não se deve brigar com o filhote nesses momentos, porque ele não consegue compreender o que está acontecendo ali. Por isso que eu falei que tem que ter o controle de alimento e limitação de espaço. No momento que a gente faz isso, é mais fácil a gente conseguir conduzir o filhote a acertar as necessidades. E eu sempre recomendo um tapete higiênico, um jornalzinho ou uma graminha sintética. Por quê? Por ter um comportamento totalmente instintivo, o filhote prefere locais mais arenosos para fácil absorção da sua necessidade. Ou seja, locais macios, por isso que eu também não recomendo colocar o filhote em cima da cama, em cima do sofá, porque provavelmente, ou até dar uma caminha para ele, provavelmente ele vai defecar e urinar em cima. Então, voltando para a questão de não brigar, no momento que ele erra a necessidade, vocês não podem chamar atenção, não podem bater, não podem esfregar a cara do cachorro, porque eu já vi muita gente fazendo isso, porque não vai funcionar. Você deve ensiná-lo a acertar o local, ao invés de brigar com ele, ao invés de repreendê-lo. O quinto erro é você ficar falando não o tempo inteiro e brigando toda hora com o filhote. Isso não vai adiantar. Não existe esse tipo de interação e correção no cão. Vamos dar uma suposição aqui. Se o meu cachorro está destruindo meus móveis da casa, adianta eu brigar com ele? Não. Nós temos que apresentar algo que ele possa fazer ao invés de destruir os objetos. Brigar, bater, qualquer coisa do tipo não vai funcionar. Você só simplesmente vai traumatizar o seu animal. Então a gente não briga nesses momentos. A gente ensina ele o que fazer.
Vou brigar com o meu cachorro porque ele está mordendo a minha mão. Vai adiantar? Também não. No menor dos casos, o seu cachorro só vai associar o brigar com ele com continuar mordendo, porque para ele está recebendo sua atenção, ou no maior dos casos ele vai traumatizar. E se você traumatizar o teu cão, ele não vai te respeitar, ele só vai ter medo. Então o ideal é que o seu cão te respeite, te entenda, do que ele tenha medo de você. Então nesses casos é necessário você ensinar o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Por isso a recomendação sempre de um profissional para poder te ensinar a compreender o que o seu cão está querendo naquele momento. O sexto erro é você reforçar comportamentos negativos. Por exemplo, você adquiriu um filhotinho pequenininho, bonitinho, com 2 meses de vida, vou dar aqui uma raça específica, um pastor alemão, por exemplo, que quando crescer vai chegar em média uns 40 quilos. Você compra um filhotinho, quando você chega em casa todo dia, ele vai lá com aquele rabinho abanando, pulando em cima de você, você vai lá, bota no colo, faz carinho ou interage com ele. Ou simplesmente quando você chega em casa, ele dá uma mordiscada na sua calça, no seu vestido, você vai lá e empurra ele, ou pega, bota ele no colo. Ou quando você está sentado no chão, seu filhote vem e começa a morder a sua mão, você lá começa a empurrar ele, começa a abraçar, a fazer carinho. O que você está fazendo nesse momento? Recompensando todos os comportamentos que para você no futuro serão negativos. Então vocês têm que saber dosar a quantidade de atenção e saber também o momento de interagir. Se vocês fizerem isso com o cachorro desde muito novo, ele vai aprender que é essa maneira de interação com vocês e depois de velho ele vai fazer a mesma coisa. Depois vocês não vão conseguir entender, vão se estressar com o animal, vão querer bater, vão querer prender e nada vai funcionar porque foi algo ensinado por vocês. Outro comportamento indesejado que muita gente alimenta, infelizmente faz com que muitos cães sofram na fase adulta, é quando você interage no momento errado. Por exemplo, o seu filhotinho está atrás de um, sei lá, está dentro de um cômodo, está limitado porque você limitou o espaço dele, assim como eu recomendei. Ele começa a chorar, botar a pata para cima, bater no localzinho ali, bate na porta, você fica com pena, vai lá e tira ele. Ou vai lá e manda ele parar. Ou vai lá e bota ele para outro cômodo. Ou vai lá e simplesmente faz um carinho nele para ele poder acalmar. Quando você faz isso, você ensina o seu cachorro a latir, a fazer qualquer outro tipo de movimento que para você é estressante, para poder chamar a sua atenção. Se você ensinar o seu cachorro que chorar, latir, uivar vai chamar a sua atenção, depois de adulto ele vai fazer a mesma coisa. Então, nesses momentos, o ideal é você simplesmente ignorar o momento que ele está fazendo algo que você não quer e simplesmente interagir no momento que ele acalmar, ele perceber que ele tem que entrar no estado mais calmo para você poder fazer a interação. Então, aguarde esses momentos. Não recompense no momento errado, não interaja no momento errado. O sétimo erro é você ficar misturando alguma coisa na ração ou ficar dando petisco o tempo inteiro para o seu filhote. O paladar do filhote, nesse momento, é bem limitado. Então, quanto mais coisa você apresentar para ele, mais opções ele terá. E se ele perceber que ele consegue te manipular ou consegue te controlar, ele vai segurar mais a fome para conseguir aquilo que você sempre cede para ele. Então o ideal é você não alimentar ele com outra coisa, a não ser a ração. E eu também peço que evite dar petisco. Eu não utilizo petisco, a não ser que o cão já tenha uma criação com petisco o tempo inteiro. Mas se for filhotinho, eu não recomendo dar petisco, não recomendo misturar nada na ração, porque não há necessidade. A não ser que você vá fazer uma alimentação natural, ou vai fazer uma suplementação, mas aí eu também recomendo um médico veterinário. Mas tirando isso, eu recomendo que não faça isso, porque novamente o cachorro vai desdenhar do alimento, e ele vai perceber que se ele segurar um pouquinho mais a fome, você vai começar a botar um franguinho, um arrozinho, e você vai ficar à mercê do seu cão para sempre. E isso não é interessante. Um outro erro que muitas pessoas cometem é ficar perturbando e acordando o filhote o tempo inteiro. Filhotes, nessa fase, dormem geralmente 16 horas por dia. Se você ficar perturbando o seu filhote ou acordando ele o tempo inteiro, tocando nele o tempo inteiro, principalmente quem tem crianças em casa, tem que ter um certo cuidado. No momento que você fica perturbando o cachorro o tempo inteiro, no menor dos casos, ele só vai associar que esse tipo de aproximação não é legal. Ele vai tentar se esconder, vai evitar o contato com vocês, e no maior dos casos, que eu já atendi vários casos assim, se o cachorro estiver dormindo, se você passar perto, ele vai rosnar, vai latir ou vai tentar te avançar, porque ele foi perturbado desde sempre quando ele estava na fase que ele mais precisou descansar. E outra, se você ficar acordando seu filhote e perturbando ele o tempo inteiro, ele não vai conseguir desenvolver bem. Então, nesses momentos, é o ideal que você separe o tempo do seu cão, deixe com que ele descanse e só interaja quando ele realmente estiver com bastante energia. E o último erro que eu vou tratar aqui, pessoal, que muita gente comete, é esperar o problema aparecer para poder depois corrigir. Se você deixar que seu filhote desenvolva todos os problemas, que muita gente me pergunta, Caio, qual a idade certa para poder adestrar meu filhote? Qual é a idade certa para eu começar o adestramento?
O ideal é começar quando o cachorro chegar na sua casa. Como eu estou falando de filhote, geralmente o filhote chega na residência de alguém com 2, 3 meses. Então o ideal é você começar exatamente no momento que ele pisou na sua residência, porque aí você vai evitar com que ele desenvolva problemas. Muitas pessoas esperam o cachorro fazer 1 ano, ou até menos, por exemplo, 7 meses, 8 meses, ou até mais velho para poder começar a condicioná-lo. E nesses momentos já é tarde demais, porque os comportamentos já foram desenvolvidos. Não é impossível tirar, porém é um pouco mais trabalhoso, você vai ter lá um pouco mais de paciência, o cachorro já está com outra índole, está mais forte, está maior, está incomodando mais. Então, como eu falei, o ideal é você começar o adestramento assim que o filhote chega na sua residência, com 2, 3 meses de vida, porque aí você evita com que ele desenvolva comportamentos para você que são negativos no futuro. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês já passaram por uma situação dessa, se você continua cometendo esses erros. E se você realmente quiser ajuda, você pode entrar em contato comigo ou qualquer outro adestrador que você conheça para poder te ajudar nessas ocasiões. E pessoal, se vocês tiverem um assunto aí que vocês queiram ouvir, que vocês tenham dificuldade em entender, comenta aqui embaixo. E aquele comentário mais curtido eu vou falar sobre e vou postar aqui durante a semana.